fazer a leitura do texto de João capítulo 19, verso 31 ao verso 42, o tema da nossa mensagem hoje. Deus deseja salvar todo tipo de pessoas. Deus deseja salvar todo tipo de pessoas. Diz assim a palavra do Senhor. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz, durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabia que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar olharão para aquele que trespassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia de preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Que o Senhor fale ao nosso coração, à luz de sua palavra. Meus irmãos, a título de introdução, eu quero começar o sermão de hoje com outro texto das Escrituras, o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 6, onde a Bíblia diz assim: Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Nas palavras de Paulo ao seu discípulo Timóteo, Paulo orienta Timóteo a orientar a igreja a suplicar a Deus pelos reis e por aqueles que exercem autoridade. Porque Deus deseja salvar todos os homens e a salvação só pode ser possível por meio de Cristo Jesus, o mediador, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que por isso agora nos representa diante do Pai. Jesus, então, é um único caminho para a salvação. Paulo, quando instrui a Timóteo a instruir a igreja a orar, Paulo está dizendo para aqueles irmãos que a vontade de Deus é para salvar não apenas aqueles que estão sendo oprimidos, perseguidos, não apenas os pobres, não apenas aqueles que foram alcançados pelo Evangelho ali, primeiramente os judeus e depois os gentios que se curvaram, mas a vontade de Deus é salvar também reis, a vontade de Deus também é salvar aqueles que exercem autoridade. Cristo é o único meio para salvar qualquer tipo de pessoa, seja homem rico, seja homem pobre, seja homem com autoridade, seja homem que é escravo, seja homem livre, seja homem, seja mulher, seja judeu, seja gentil. Cristo é o único meio para a salvação.
E isso fica muito claro e visível nessa narrativa de João capítulo 19, porque aqui nós vamos ver de forma rápida a narrativa apresentando alguns personagens, e esses personagens que a narrativa apresenta são todos eles homens que se encontraram com Cristo e receberam de Cristo a salvação. E aqui fica demonstrado para nós que o time de Cristo, aqueles que compõem a Igreja de Jesus de todos os tempos, é composta de pessoas totalmente diferentes e diversas, de muitos lugares, de muitas nacionalidades, de muitas culturas, não importando muito se eram judeus, se não eram judeus, se são homens, se são mulheres. Aqui nessa narrativa fica muito clara que Deus salva romanos, Deus salva militares, Deus salva políticos, Deus salva judeus, Deus salva ricos, Deus salva mulheres, Deus salva religiosos. Isso tudo está aqui na narrativa e a gente vai ver isso com calma. Mas antes de ver os tipos de pessoas que Deus salva, precisamos entender que a salvação só é possível por meio da morte de Cristo. Para que Deus pudesse salvar todo tipo de pessoa, era necessário que Cristo morresse por nós. Então a gente começa a olhar para esse texto primeiro, focando na morte de Cristo. E o texto vai dizer para nós que era dia da preparação que Jesus morre. O texto diz no verso 31 assim: era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Era o dia da preparação. O que significa isso? Era um dia anterior ao sábado, o dia que os judeus se preparavam para guardar este dia para o Senhor. Então havia uma série de serviços que eram realizados para que no sábado eles pudessem descansar. Era o dia da preparação. Com esta preocupação de não ter nenhum trabalho no sábado, os judeus pediram para que os romanos pudessem acelerar a morte daqueles que estavam na cruz. Por isso eles pediram para que quebrasse as pernas daqueles que estavam na cruz. Os romanos atenderam o pedido dos judeus e assim foram fazer este trabalho. Quebraram as pernas dos dois criminosos que estavam ao lado de Jesus, mas quando chegaram próximo de Cristo, perceberam que ele já estava morto. Cristo já estava morto. Mas para conferir ainda se de fato ele estava morto, uma lança foi, como é que eu posso dizer? Uma lança atingiu Cristo ao lado, Jesus foi perfurado por uma lança e o texto vai dizer que saiu sangue com água, e um romano que ali estava próximo, que nos outros evangelhos vai dizer que ele era um centurião, ele ficou impactado com tudo aquilo que aconteceu e testemunhou, de fato, da morte de Cristo. É importante, meus irmãos, a gente olhar para um texto como esse, porque esse texto mostra para nós que, de fato, Cristo morreu. E Cristo morreu e há testemunhas deste fato. E as testemunhas são diversas. Nós vemos nos evangelhos que as mulheres estavam ali e testemunharam. Nós vemos nos evangelhos que os romanos, os soldados estavam ali e testemunharam. Nós vemos nos evangelhos que os judeus que ali também estavam testemunharam. Isso é importante para nós, porque toda a nossa fé, todo o nosso conjunto de doutrina, todas as nossas crenças estão fundamentadas na morte de Cristo. Já aconteceu por diversas vezes na história, alguns aqui e ali tentando desmerecer, ou melhor, desfazer a história da crucificação e da morte de Cristo. Muitas teorias surgiram, especialmente alguns anos atrás, por exemplo, quando foi lançado o livro Código da Vinci e virou filme, e muita gente entrou naquela tipo de narrativa acreditando que Cristo não havia morrido. Mas a Bíblia traz testemunhas diversas para mostrar que Cristo de fato morreu na cruz. Ele não desmaiou, ele morreu na cruz.
E nós sabemos como era importante e necessário que Cristo morresse. Como era importante que Cristo morresse como um pecador, mesmo sendo inocente, porque levou sobre si os nossos pecados. Cristo morre na cruz para que eu e você pudesse ter vida em Cristo. Portanto, nós precisamos compreender que a salvação só é possível por meio da cruz. A cruz é uma demonstração clara de que salvação não é por obras. Deus não está olhando do céu e avaliando a minha obra e a sua obra aqui e ali, para que a gente receba no final a sentença de absolvição ou a sentença de condenação. O que Deus faz é olhar para a cruz. E quando Ele olha para a cruz, Ele precisa me ver, precisa ver você e todos aqueles que estão salvos. Porque é pela cruz que nós somos salvos. Cristo, então, toma o nosso lugar na cruz. E nós precisamos estar com Cristo na cruz por meio da fé, para que eu e você seja salvo. É pela obra de Cristo por nós que nós somos salvos. Muito bem, entendendo então que Cristo morreu e sua morte é uma morte que traz para nós redenção e salvação, podemos então pensar agora, à luz desse texto, os tipos de pessoas que Cristo salva por meio da sua morte na cruz. E o texto vai mostrar que Cristo salvou um soldado romano. O texto vai dizer no verso 35 a 37 assim: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Meus irmãos, se a gente olhar para Mateus 27, verso 54, que registra esse mesmo momento, o texto vai dizer que quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A morte de Jesus foi testemunhada por soldados, e esses soldados aqui se tornaram crentes, porque confessaram que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. O soldado romano que creu e confessou que Cristo é o Filho de Deus, testemunhou deste fato para que nós também creiamos exatamente como ele, para que nós também creiamos na morte de Cristo, na morte de um inocente, naquele que verdadeiramente era o Filho de Deus. Aqui, então, meus irmãos, nós vemos que Deus salva até o inimigo. E aí eu não estou falando de Satanás. É bom deixar claro, eu sei que os irmãos sabem disso. Mas até aqueles que perseguem os cristãos. Até aqueles que são utilizados muitas vezes como ferramentas e meios para perseguir a igreja, para perseguir o Cristo, para perseguir a salvação, para perseguir o evangelho, para perseguir o meio pelo qual Deus nos deu para a salvação do homem. Quantos e quantos são usados, quantos e quantos se voltam contra Deus com uma raiva mortal, querendo calar a voz da igreja. Isso não é de hoje. Apóstolo Paulo era um desses. Ele resolveu calar a voz daqueles que eram discípulos do caminho. Ele resolveu calar a voz daqueles que se converteram e que agora estavam pregando que Jesus, de fato, era o Messias prometido, o Filho de Deus. Naquele tempo, como no nosso tempo, há pessoas que se colocam como inimigos da cruz. Mas Deus é tão poderoso que pode salvar esse tipo de pessoa. E o que nós devemos fazer é orar por elas. O que nós devemos fazer é orar por elas. Você conhece alguém que debocha da sua fé? Você conhece alguém que
não acredita naquilo que você acredita e por isso persegue você, talvez teu professor da faculdade, talvez o teu melhor amigo, talvez o teu pai, quem sabe o teu irmão. O que você deve fazer é testemunhar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E mais, orar por ele, porque Deus pode quebrar o coração de qualquer tipo de pessoa. Esse romano, aqui, nas palavras de Mateus, ele diz que tinha um centurião e outros soldados. Estes homens foram impactados pelo testemunho da cruz. Assim também, aqueles que hoje estão do time oposto, do time dos que perseguem, podem perfeitamente se tornar irmãos cristãos e filhos de Deus. Deus é poderoso para fazer isso. Mas ainda, se a gente olhar para o texto, a gente vai ver que o texto, na narrativa, vai dizer que Cristo então morre e nenhum familiar de Jesus vai pedir o corpo. Os discípulos mais chegados não pedem o corpo de Jesus para sepultar. E aqui então vai aparecer mais dois personagens que eu poderia chamar que são discípulos anônimos. Vai aparecer um homem chamado José de Arimateia e um homem chamado Nicodemos. O verso 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Vamos pensar um pouco nesse personagem chamado José de Arimateia. O texto vai dizer que ele pede a Cristo, o corpo de Cristo, para sepultar. E quem era José de Arimateia? Era um discípulo oculto. Ele era um discípulo que era secretamente porque tinha medo dos judeus. Mas na hora em que ele viu seu Senhor morto, ele pediu o corpo de Jesus para sepultar. A Bíblia apresenta algumas informações, poucas é verdade, sobre esse homem, mas aquilo que a Bíblia fala sobre ele nos dá um quadro, nos apresenta características que faz com que nós possamos compreender melhor quem é esse personagem. São informações valiosas que a gente pode então montar aqui as características desse homem. A Bíblia vai dizer que ele era um cidadão judeu ele era da cidade judaica chamada Arimateia. Ele era judeu de uma cidade chamada Arimateia. Por isso o nome dele é José de Arimateia. Essa é a primeira informação. A segunda, Marcos capítulo 15, verso 43, vai dizer que ele era um ilustre membro do Sinédrio. Ele era um político, um homem importante na sociedade daquele tempo. Um homem que era alguém que influenciava a sociedade daquele tempo. E talvez por isso ele era um discípulo secreto, porque ele tinha medo de se expor nos ambientes que ele tramitava. Era um homem, então, importante, um ilustre membro do Sinédrio. Ainda a Bíblia diz que ele não tinha consentido com a decisão do Sinédrio de crucificar Jesus. Isso também em Lucas 23, 51. Quando o Sinédrio se reuniu, e o Sinédrio era uma espécie de senado, poderíamos dizer assim, que tomava decisões de caráter civil e religioso em Jerusalém, em Israel naquele tempo, é claro, subordinado ao Império Romano, mas eles ali, a partir das leis dos judeus, tentavam, de alguma maneira, agir politicamente. E quando o Sinédrio se reuniu para decidir pela crucificação de Cristo, José de Arimateia foi contra. Ele votou contra esta matéria. Ele foi contra este absurdo. Está em Lucas capítulo 23, verso 51. Mateus 27, 57 vai dizer que ele era um homem bom. Perdão, ele era um homem rico. Ele era um homem rico. Ainda Lucas 23, 50 diz que ele era um homem de bem e justo.
Mateus 27:60 diz que ele tinha uma propriedade, ele era dono de um sepulcro. Ainda, a Bíblia, em Marcos capítulo 15, verso 43, vai dizer que ele era um homem que esperava o reino de Deus. José de Arimateia, então, era um político, um homem rico, um homem que tinha um cargo importante, um homem crente, um homem bom e justo, um homem que aguardava o reino de Deus. Isso é algo importante para a gente pensar. Por quê? Porque é muito comum a gente ouvir, especialmente no Brasil, que o cristianismo ele adere pessoas apenas pobres, adere pessoas apenas sofridas pela vida, adere pessoas apenas incultas, iletradas, adere pessoas apenas das classes mais baixas da sociedade. Se tem uma ideia ou é propagada uma ideia na sociedade que quanto mais a gente estuda, quanto mais cultura a gente tem, quanto mais inteligência a gente tem, mais distante da fé a gente fica. Muitos acreditam nisso, que quanto mais estudam ciência, quanto mais se dedicam academicamente, se tornam mais distantes de crer num Deus. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que há muitas pessoas que estão em cargos altos da sociedade, que têm formação, que têm cultura, que são pessoas de posses, mas que têm uma fé em Cristo, são discípulos de Jesus e aguardam o reino de Deus, e esperam pela manifestação da volta de Cristo. Muito bem. Nós devemos então, meus irmãos, compreender que Deus quer salvar todo tipo de pessoa. Será que você tem pegado essas informações para se manter seguro nos lugares que você tramita na sociedade? Ou você fica acuado diante de uma reunião, diante de uma sala de aula, diante de amigos que você lida o tempo todo? Como é que você tem se portado? Será que você tem se colocado como José de Arimateia, um discípulo secreto? Será que é assim que você tem se colocado diante da sociedade? A gente precisa pensar nisso. Tive uma oportunidade uma vez, e Deus às vezes nos dá algumas oportunidades assim que a gente não espera, mas quando eu era capelão do hospital em Muriaé, foi inaugurar uma ala do hospital, e o hospital resolveu fazer um culto de, ah, de culto de inauguração. Também era o dia de comemoração do aniversário do hospital. E ali no auditório do hospital, a gente foi fazer o culto. Toda sexta-feira a gente fazia o culto ali. E eu imaginei que o culto seria com apenas aquelas mesmas pessoas que a gente fazia. E quando eu chego no hospital, no auditório, estava lotado de gente. Tinha governador, tinha deputado, tinha prefeito da cidade. E as pernas começaram a tremer. Porque, a bem da verdade, quando a gente lida com pessoas incrédulas, muitas vezes a gente treme. A gente tem medo de dizer a verdade. A gente tem medo de pregar o evangelho. A gente tem medo de demonstrar com convicção a fé que a gente tem. Graças a Deus, a gente tem o auxílio do Espírito Santo. Então basta que a gente se posicione, porque Deus nos usa para pregar a verdade. Lembro que mudei o texto
na hora e fui pregar sobre Jairo, a cura da filha de Jairo. E pude ali, de alguma maneira, ser usado por Deus para a pregação do evangelho para aquelas pessoas. Assim também, nós podemos ter oportunidades preciosas. Se Deus está te dando posições, Deus quer usar você. Você não quer ter coisas? Presta atenção nisso. Você não quer ter status social? Você não quer ter prosperidade? Você não quer tramitar em lugares que antes você não tinha acesso? Mas para que você quer estas coisas? Qual é a razão disso? Você já sondou o seu coração para isso? Você quer por causa de você? Ou você quer para glorificar a Deus nesses lugares? Se a tua intenção é glorificar a Deus, utilize todas as oportunidades que Deus te der para que você pregue o Evangelho. Saiba de uma coisa: todo e qualquer homem é um homem de carne e osso. Todo e qualquer ser humano é um homem que tem as mesmas necessidades do que nós. Não se diminua diante de pessoas que socialmente são grandes, porque todos nós, por maior que somos muito pequenos diante de Deus. Muito pequenos diante de Deus. A gente precisa refletir sobre essas coisas. Lembro de Martin Lloyd Jones, certa vez, dizendo o seguinte, pregando. Ele contou essa história dizendo mais ou menos assim. Alguém tentando mostrar que poderia ser maior para Deus do que outros. E aí ele disse o seguinte: pode ser que você esteja no pé da montanha. Pode ser que haja pessoas que estão no alto da montanha. Mas a pessoa maior no alto da montanha, ela está muito distante do céu. Nem quem está no pé da montanha e nem quem está no alto da montanha consegue tocar o céu com as suas mãos. Porque o céu só pode ser possível tocar por aquele que veio do céu para nos resgatar. E todos nós e qualquer tipo de pessoa precisa dele. Cristo, ele é o único caminho para o céu. Portanto, nunca se intimide, nunca se sinta envergonhado. Deus pode usar você tremendamente para salvar pessoas que nunca pensaram em pisar numa igreja, mas através do teu testemunho, através da proclamação do Evangelho a partir da sua vida, através da vida que você vive fundamentada no Evangelho, você pode alcançar esse tipo de pessoa. Deus deseja salvar todo tipo de pessoa. Arimateia, como eu disse, ele era um político. E outra coisa interessante que podemos extrair do perfil de Arimateia é que naquela época, ser político já significava estar participando de um meio sujo, caído e depravado. O sistema do mundo sempre foi corrupto, mas Deus também salva pessoas deste meio e os usa como instrumento para seus propósitos. Outra coisa importante que a gente pode refletir, e a gente precisa avançar nessa reflexão como igreja, nós devemos trabalhar a igreja para preparar os nossos filhos, os nossos adolescentes, os jovens, as futuras gerações, para estar em todo canto da sociedade. Se a mensagem do Evangelho por muito tempo se caracterizou como santo é o que está na igreja e profano é o mundo, então a gente não pode estar no mundo porque o mundo é sujo, o mundo é contaminado. Sim, o mundo é sujo e contaminado, mas a luz precisa estar brilhando nestes lugares. Por isso, nós precisamos trabalhar para ter futuras gerações de cristãos
como bons médicos, advogados, políticos, em todas as áreas, fazendo música, arte, cultura, em todas as áreas, para que a gente possa levar luz para esses lugares tão escuros, repleto de densas trevas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente cria muitas vezes as crianças assim, traz as crianças para a igreja e vê as crianças na igreja, brincando na igreja, correndo, participando do culto infantil, e a gente está aqui no culto como os pais, e a gente fica satisfeito com isso e diz, não, olha, meu filho está crescendo no caminho do Senhor. E a gente em casa não instrui, não ensina a palavra, não mostra para as crianças que nós estamos no mundo, e no mundo devemos testemunhar de Cristo, não instruímos, não discipulamos, e as crianças crescem. Elas começam a ser bombardeadas na escola pelos professores, pelos coleguinhas, que estão sendo bombardeados pelas filosofias do mundo, e eles vão dar ouvido para estas coisas, porque se a voz de Deus não for forte ao ouvido dessas crianças, a voz de Satanás será. Se os pais não forem referenciais para os seus filhos, os professores serão. E não se iludam. Hoje as nossas crianças estão nas mãos de professores homossexuais, de professores comunistas, de professores ateus. E vocês acham que eles serão orientados na fé? Vocês acham que eles não buscarão mais oportunidades para desmascarar ou para tentar menosprezar a fé de nossos filhos? Será que nós estamos preparando-os para estar em todos os cantos da sociedade, sendo cristão e brilhando a luz de Cristo? A gente precisa pensar nisso. E aí a gente precisa começar a formá-los, mostrar para eles que Deus deseja vocacioná-los para servir a Deus em todas as áreas da sociedade. A gente precisa estimular os nossos filhos a querer ser um advogado para a glória de Deus, a querer ser um professor para a glória de Deus, a querer ser um médico para a glória de Deus, a querer ser um político para a glória de Deus. Só que, na verdade, isso só vai ser possível quando a gente parar e refletir e perceber que não são as coisas que nos definem. E a gente diz assim, a gente faz a faculdade de Direito, aí vira advogado. Quem é você? Sou um advogado. Faz a faculdade de Medicina e diz, quem é você? Sou um médico. Não. Você não é um advogado. Você não é um médico. Aí faz um concurso, passa, vai trabalhar no governo, no Estado. Quem é você? Sou um funcionário público. Não. Você não é isso. Não é o que você faz que te define. Quem é você? Você é um filho de Deus que utilizará daquilo que Deus tem te dado para glorificar o nome do Senhor. Você é um filho de Deus que usará o direito para a glória de Deus. Você é um filho de Deus que usará a medicina para a glória de Deus. Você é um filho de Deus que usará a pedagogia para a glória de Deus. Você é um filho de Deus que usará o seu cargo público para a glória de Deus. Não é o que você faz que te define. O que te define é o Criador que te criou à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem é manchada pelo pecado, mas Cristo lavou você pelo sangue da cruz e te reconciliou com o Pai. Agora você está habilitado para viver para a glória
de Deus. Portanto, Deus quer salvar todo tipo de pessoa. E para que isso aconteça, nós devemos estar em todos os lugares, vivendo, testemunhando e pregando o Evangelho de Deus. O alcance do Evangelho não pode ser apenas do púlpito, porque ele é muito pouco. Na verdade, a ideia é o seguinte: o púlpito, ele precisa encorajar, instruir, para que vocês, aonde vocês estiverem, desenvolvendo as vocações que Deus tem para a vida de vocês, possam dar voz, ressoar aquilo que é pregado no púlpito. Portanto, a gente não alcança as pessoas só com a internet. A gente não alcança as pessoas só pregando do púlpito. A gente não alcança as pessoas só fazendo evangelismo na rua. A gente não alcança as pessoas num palanque apenas. Pelo contrário, nós alcançamos pessoas através do testemunho de outros irmãos. Por isso, se encoraje, busque a Deus e antes de sair para o trabalho, ore a Deus e fala: Senhor, me capacita, me encha da tua presença para que hoje eu possa testemunhar do teu evangelho. Peça a Deus oportunidades para que você possa falar do nome dele, porque Deus quer salvar todo tipo de pessoa. Mas ainda, a gente olha para o texto e percebe que José de Arimateia não estava apenas sozinho. Ele tinha um outro nome, ele tinha um outro personagem aqui com ele. E o texto diz que é Nicodemos. Veja, o texto vai dizer assim: depois disso, José de Arimateia pediu Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. O texto diz que José de Arimateia estava acompanhado de Nicodemos. E quem é Nicodemos, senão um religioso? Quem é Nicodemos, senão um homem que tinha sua religião? Isso mostra para nós que Deus quer salvar até religiosos. Porque às vezes a gente confunde isso. A gente olha pessoas religiosas e diz: ela é religiosa porque ela acredita em Deus. Mas a pergunta é: será que a fé que ela tem está no verdadeiro Deus? Será que a fé que ela tem está de fato em Cristo como o único mediador para a salvação dos homens? Quantas pessoas boas e religiosas nós conhecemos, mas que não creem em Cristo como o único caminho para a salvação? Mas Deus quer salvar esse tipo de pessoa. E Deus salva através de nós. Assim como Deus salvou o religioso Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, mestre da lei e uma autoridade entre os judeus. Ele havia ficado impressionado com o ensino de Jesus e o procurou à noite. Entendendo que Nicodemos não queria ser visto em público com Jesus, ele foi discreto no seu encontro com o mestre dos mestres. E a partir desse encontro, temos a revelação do versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Qual é? Os irmãos sabem. Porque Deus tanto amou o mundo. O que mais, gente? Exatamente. É no encontro com Nicodemos que Jesus ensina a respeito do amor de Deus por todo mundo.
para que por meio do seu Filho haja salvação para todo aquele que nele crer. O texto vai mostrar em João capítulo 3 que ele procurou Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você já parou para pensar nessa resposta de Jesus para Nicodemos? Nicodemos era um religioso, um fariseu, um mestre da lei, um homem que conhecia o Antigo Testamento. Um homem que ficou impressionado com o ensino de Jesus e com os milagres que Jesus havia feito. Ele se aproxima de Cristo para compreender um pouco quem era Jesus. E a primeira coisa que Jesus diz para ele: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está dizendo é: Nicodemos, nenhuma religião pode ser capaz de habilitar o ser humano de ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento, a religião nos mantém de olhos fechados, sem a possibilidade de enxergar o reino de Deus. Portanto, é necessário nascer de novo. Nicodemos reconhecia que o ensino de Jesus era de Deus por causa dos sinais miraculosos que o Senhor estava fazendo. Mas isso não era suficiente. Ver sinais miraculosos não abre os olhos para enxergar o reino de Deus. É necessário nascer de novo. O que Jesus está ensinando para Nicodemos é que não é possível falar de coisas espirituais sem antes ter a condição necessária para isso. O que quero dizer com condição necessária? Algo precisa acontecer antes de qualquer outra coisa. E a condição necessária para a vida espiritual é o novo nascimento. Sendo mais claro, se não somos nascidos espiritualmente, não somos cristãos. Ninguém nasce cristão. Só é possível ser a partir do próprio Deus que nos faz ressuscitar da morte espiritual. Alguém pode dizer assim: eu concordo com tudo que o cristianismo prega, mas isso não é suficiente para ser um cristão. Alguém pode concordar com tudo que o cristianismo ensina e mesmo assim permanecer no caminho do inferno. Porque é necessário nascer de novo. Essa condição necessária imposta por Jesus deixou o grande teólogo Nicodemos confuso, porque os judeus acreditavam que eles já pertenciam ao reino de Deus pelo fato de serem descendentes de Abraão, e essa colocação de Jesus soou no mínimo estranha. Por isso ele perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. O Senhor então vai responder a esta pergunta com o mesmo ensino. Veja, ele vai utilizar uma didática do ensino judaico. Ele vai dizer o seguinte: ele vai mostrar que onde uma verdade é repetida com palavra diferente para afirmar aquilo que ele disse anteriormente. Ele vai responder assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Senhor então ensina a Nicodemos que é necessário nascer do Espírito, e essa obra é um grande mistério da atuação de Deus no ser humano. Assim como o vento sopra onde quer e a gente não consegue discernir muito de onde vem e para onde ele vai, assim acontece
também na vida de todos que recebem esse milagre. E esse milagre aconteceu na vida de Nicodemos. Sabe aquela coisa? O que a gente está dizendo, gente, é que a gente não vai chegar no local de trabalho e vai querer impor a nossa fé às pessoas. Sabe, se aquela pessoa chata, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você prega o Evangelho, vive o Evangelho e testemunha do Evangelho, Deus pode usar você para fazer com que o Espírito Santo toque na vida de alguém. E de repente, esse alguém, sem sequer perceber, ele começa a se voltar para Deus. Sem sequer perceber, Deus tirou ele da morte espiritual para a vida. E ele começa a se interessar sobre as coisas de Deus. Ele começa a querer conhecer a palavra. Ele começa a se voltar para Deus em fé. E daqui a pouco ele está na igreja. Sabe, a gente foi ensinado de que alguém só se converte a partir de um apelo. Isso é um equívoco. Pessoas se convertem em apelos, não há dúvida disso. Mas este não é o único meio e a única forma para alguém se converter. Sabe, aquela coisa assim que os filmes ensinam, que a gente precisa falar de Jesus para alguém, aí a pessoa diz, cara, eu quero conhecer esse Jesus, aí você para e faz uma oração com ela. Então, ore comigo aqui. Ore e repete. Aí você fala, Senhor Jesus, aí a pessoa, Senhor Jesus, entra no meu coração, me lava dos pecados, me dá salvação em nome de Jesus, amém. Aí sai dali, abraça e diz, caramba, você é um salvo. Isso. Salvação é assim? Você acha que Deus salva dessa maneira? A salvação é um milagre. De uma hora para outra, o Espírito que sopra onde quer, toca no coração de alguém e faz com que esse coração de pedra se torne um coração de carne. De uma hora para outra, o Espírito Santo toca e os olhos se abrem. E ele começa a querer Deus. Ele começa a desejar a palavra. Ele começa a querer aprender mais do Evangelho. Para pensar, você que não é crente de berço como eu, se não foi assim que aconteceu contigo. De repente, de uma hora para outra, apareceu um interesse em você de querer saber mais de Deus. De repente, de uma hora para outra, você decidiu ir na igreja. De repente, de uma hora para outra, você passou a dar mais atenção ao teu colega que era crente. Porque o Espírito sopra onde quer. O que Deus espera de nós, então, é que a gente viva como cristão e proclame o Evangelho aonde a gente estiver, que Deus vai fazer a obra, porque Ele pode salvar todo tipo de pessoa. Você não tem que convencer a pessoa da tua fé, porque não é pelo convencimento. Você não precisa se armar de um monte de argumento lógico, teológico, para que você ganhe uma disputa, um debate. Porque não é assim que acontece uma conversão. Os debates são importantes, a apologética tem seu lugar. Mas a gente precisa entender que para ganhar alguém, a gente precisa apenas falar das boas novas e testemunhar do Evangelho. Você precisa partir do pressuposto, presta atenção, que você está com a verdade. Se você está com a verdade, você não precisa querer que a outra pessoa apresente a verdade dela.
Se você está com a verdade, você deve apenas anunciar para ela a verdade que você crê. Apenas anuncie o Evangelho, porque Deus pode salvar todo tipo de pessoa. Mas em último ainda, eu quero mostrar, não nesse texto, mas em Mateus 27, que narra essa mesma história, que Deus também salvou algumas mulheres. O texto vai dizer que, no Mateus 27, versos 55 a 56, que muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Também na cruz, as mulheres foram testemunhas da morte do Senhor. Isso é importante porque Nicodemos, Arimateia, o soldado romano que reconheceu Cristo, que de fato era o Filho de Deus, e mais as mulheres são registradas aqui pelos evangelhos como testemunha da morte de Jesus. Esse fato é fundamental historicamente e teologicamente, pois muitos duvidam que de fato Jesus morreu na cruz. O próprio Pilatos foi surpreendido com o pedido para enterrar o corpo de Jesus, pois ele considerou muito rápido a sua morte. Haja visto que muitos criminosos, quando crucificados, demoravam dias agonizando na cruz, mas Cristo morreu e com isso pagou o preço dos nossos pecados. Quando digo que Deus salvou algumas mulheres, no contexto daquela época, isso é algo marcante. Hoje, graças a Deus, nós sabemos que não vivemos numa sociedade como naquele tempo. As coisas melhoraram. E sabe por que que melhorou? Sabe por que que as mulheres foram tratadas com mais dignidade, com mais honra? Sabe por que que as mulheres foram colocadas no lugar onde elas têm valor, onde elas são protegidas e cuidadas? Sabe como isso aconteceu? Pode ser que alguém diga para você que foi pelo feminismo, mas é uma mentira. Sabe quando isso aconteceu? Quando o cristianismo começou a invadir todas as culturas, todas as sociedades, quando o evangelho começou a chegar em toda a tribo, língua, povo e nação. É o cristianismo que mudou a realidade do mundo. É o cristianismo que mudou aquilo que conhecemos como mundo ocidental. É o cristianismo que fez com que nós tenhamos uma nação, por exemplo, democrática ainda. É o cristianismo que fez estas coisas. É o cristianismo que tirou as mulheres que eram objetos dos homens e deu às mulheres dignidade. Foi o cristianismo que fez isso. É o cristianismo, as palavras de Jesus que disse: você não pode dar carta de divórcio à sua mulher porque você não gosta do ovo que ela frita. Não, você precisa cuidar dela. É o cristianismo que disse: você deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e, se preciso for, dar a vida por ela. É o cristianismo que valorizou as mulheres na história. E sabe o que hoje dizem por aí na sociedade, nas faculdades? É que nós, o cristianismo, somos contra as mulheres. E aí, os nossos jovens vão para a faculdade sem nenhuma bagagem, sem nenhum berço, sem nenhuma instrução, e vão sendo alimentados por essas coisas o tempo todo. Talvez você, que não é criança, já é adulto, já foi picado por essas ideologias e está vivendo como se isso fosse verdade. Volta um pouquinho na história. Não quer acreditar na Bíblia? Olhe para a história. Olha e perceba quando houve um rompimento dessas coisas. E você vai ver
E isso está relacionado com o Evangelho. Sabe por quê? Sabe quando começou a acabar com a escravidão? Você sabe quando? Sabe quando as primeiras nações começaram a libertar escravos? Você sabe por quê? Porque o Evangelho começou a transformar a vida e a sociedade e o pensamento de muitas nações. É o Evangelho que é poderoso para transformar estas coisas. Então, presta atenção numa coisa. Eu vejo muito crente segurando bandeiras ideológicas e lutando com unhas e dentes em manifestações, em publicações na internet, como se essas ideologias, esses movimentos fossem capazes de fato mudar a realidade do ser humano. É um engano. Levante a bandeira do Evangelho, porque você, eu, todos nós somos embaixadores de Cristo. E só o Evangelho pode transformar a vida das pessoas. Só o Evangelho pode mudar a sociedade. Deus deseja salvar todo tipo de pessoa. Mas para isso, Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com a igreja. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos em nome de Jesus.